Então você está querendo ser referência da entrevista, mas não acompanha nada sobre o que está sendo publicado sobre o trabalho da imprensa? Assim não vai dar. E aí, que bom que você está aqui. Bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo. Meu nome é Luciane Mamoré, sou jornalista há 26 anos e há 20 ajudo pessoas e empresas a se relacionarem com a imprensa, a se tornarem referência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como acompanhar o trabalho da imprensa. Fica comigo que eu vou falar 3 dicas super importantes para você organizar esse acompanhamento. Você vai dizer, Lu, pô, eu vejo tudo, o tempo todo, não tem nem como se esquivar da notícia. Ela chega no meu WhatsApp, ela chega no Facebook, ela chega em todas as redes sociais. Então eu tô sempre olhando e sempre observando. E quanto mais eu vejo, mais assuntos do meu interesse, da minha profissão ou do esporte que eu gosto, aparece para mim. Sim, com certeza, você está impactado pela notícia. Você está vendo tudo. Mas olha só, o que eu tô dizendo não é simplesmente acompanhar, simplesmente ler, simplesmente estar sabendo do assunto. Quando eu digo acompanhar o trabalho da imprensa, é uma observação atenta sobre o que está sendo feito. É uma observação organizada do trabalho do jornalista. Então vamos lá, eu prometi falar 3 pontos importantes para você saber como acompanhar a imprensa e como entender um pouco como ela se organiza. Tá ali, tudo estampado, é só olhar. Bom, o primeiro ponto é ver como que aquele veículo está distribuindo os assuntos, como que ele organiza as suas editorias, como é falado ali no bastidor, ali na redação. As editorias são divididas por assunto, por polícia, política, esporte. No jornal impresso é super fácil de identificar, tá lá um nomezinho em cima da página, que é um chapéu, uma cartola, que põe lá esporte, política, e ali estão os assuntos. Então, tá dividido. Mas todos os veículos têm essa divisão, porque eles entram em quadros na televisão ou também no rádio, eles estão distribuídos na tela do computador de uma forma organizada dos portais de notícia e também das revistas eletrônicas. Você começa a olhar e a entender. Cada uma dessas editorias tem equipes dedicadas, a não ser as pequeníssimas redações que os profissionais atacam de todos os lados, fazem todo tipo de assunto. A maior parte tem sim, minimamente, as suas editorias. E mesmo que ela não tenha profissionais de forma totalmente organizadas, é um pouco orgânico. O profissional se identifica com um tipo de assunto e ele acaba cobrindo sempre polícia. E aí, com essa polícia, ele cobre também o bairro, a comunidade. O outro profissional cobre muito de política e ele acaba fazendo um pouco também de economia. Então, essa primeira observação de como olhar. O segundo ponto é isso, identificar as equipes. Basta dar a atenção para quem é o repórter que assinam aquela reportagem. Você vai ver que alguns têm um tom mais ácido, outros têm um tom mais neutro. Você vai ver que alguns jornalistas que estão na reportagem assinam também artigos mais opinativos, colunas de opinião, assinado por aqueles profissionais que dão um pouco mais do retrato de quem ele é. Isso é super bacana, super importante, que é uma forma de você depois saber com quem você está lidando, com quem você está falando, que tipo de informação que aquele jornalista gosta. E mais que tudo, é um retrato completo daquele jornal. O jornal, gente, todos eles têm uma coluna que é o editorial. O editorial nada mais é que a opinião própria do veículo, a opinião da empresa que organiza toda aquela redação, a empresa que organiza aquele veículo. Às vezes o editorial está mais ácido, está mais político, às vezes o editorial está mais dentro de um assunto
factual ali da cidade, do estado, mas é bem bacana, é bem importante você ler esse editorial, acompanhar esse editorial de quando em quando. Não digo que você observe isso todos os dias, mas que você sim se dedique a acompanhar, a ver o editorial daquele veículo que você gostaria de dar entrevista, que você gostaria de dar, de ser fonte, para você entender como que aquele jornal se comporta, o que ele entende sobre a notícia, sobre a reportagem e sobre aquele momento da sociedade, tá bom? Então, assim, entender como que o jornal se organiza, entender quem são os jornalistas que trabalham lá, o perfil do que ele cobre, que tipos de assunto que ele gosta e também entender como é o jornal como um todo, observando o editorial do jornal, que é a voz do veículo. Tá legal? E normalmente é assinado ou pelo próprio dono ou pelo diretor executivo. Isso é bem bacana para você compreender um pouco mais sobre o perfil daquele veículo. Tá joia? Então, gente, acompanhem de forma atenta as notícias que você, principalmente dos assuntos que você depois vai querer abordar. Beijo!